Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes e, como eu comentei no último episódio, uma novidade, já estou em São Paulo, me mudei na semana passada, iniciei essa semana na G4 Educação, então os próximos episódios vou fazer de solo paulista. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo. Estou com a camisa do DocSign, onde eu trabalho hoje. Faço bico aqui no Máximo 20, entrevistando um pessoal muito bom. Inclusive hoje, com certeza, mais uma conversa muito legal de um assunto interessantíssimo, que a gente já trouxe outra vez, mas agora com uma visão diferente. Perfeito. Então, para apresentar a nossa convidada de hoje, Carol Lacombe, ela é formada em Relações Internacionais pela FAAP, mestrado em Finanças pela FGV e atua aí há mais de 9 anos com Venture Capital, atualmente diretora de comunidades na Valor Capital Group, e também é de São Paulo. Com certeza, agora a gente vai começar a gravar com o pessoal daqui. E para iniciar a primeira pergunta, Carol, então, qual que seria a relação, né, da Valor Capital, as empresas, as startups, né, como é que funciona, né, a empresa de vocês? Primeiro, eu queria agradecer aí o rápido convite de última hora, que deu certo, mas super feliz em estar aqui. Acho que vai ser um papo muito gostoso. Então, vamos lá, deixa eu contar um pouquinho sobre a Valor. Então, hoje, então, como o Diego comentou, eu sou principal e diretora de comunidade. Então, são dois tipos de atividades bem distintas, e daí eu vou contar um pouco sobre elas mais para frente. Mas contando um pouco sobre a Valor. Então, a Valor é um fundo de Venture Capital. Acho que a maioria das pessoas aqui devem conhecer pelo público, acredito. E a gente é um fundo que foi fundado em Nova York, então a gente é um fundo dos Estados Unidos, foi fundado pelo ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Cliff Sobel, e o filho dele, o Scott Sobel. E ambos já tinham uma experiência de empreendedorismo quando eles fundaram uma startup lá atrás, perto da bolha da internet, fizeram seu exit super bem sucedido. Ambos foram para carreiras distintas, e daí eles começaram a ter um olhar para o mercado brasileiro, e eles começaram a ver exatamente as assimetrias que tinham entre o mercado brasileiro e americano em relação ao acesso a capital de risco para empresas de tecnologia. Então, o que aconteceu foi que Scott e Cliff, com algumas famílias brasileiras, começaram a fazer alguns investimentos no Brasil. Eles trouxeram para o time primeiro o Antônio Colasso, que foi ex-CEO do Google, fez toda a expansão para o Brasil, América Latina, e tem passagem em outras startups de tech. E um pouco depois veio o Michael Nicholas, que é o partner hoje que dá Valor, que fica no Brasil, fica no Rio. Então, o Antônio fica em Melon Park e Cliff e Scott ficam em Nova York com uma outra parte do time. Então, os investimentos começaram a acontecer. A gente fez alguns investimentos fora do Brasil, quanto dentro do Brasil. Então, no Brasil, a gente fez deals como Stone, Gympass, Pipefy, Olício. Acho que muitos de vocês devem conhecer essas startups. E fora do Brasil, a gente tem mais ou menos 30% do nosso portfólio fora do Brasil. A gente fez, por exemplo, Coinbase, que fez IPO recentemente. A gente tem Udacity, a gente tem Viagogo, Bookingpel, algumas dessas startups. E eu acho que só de trazer um pouco para vocês o perfil delas já mostra um pouco sobre a nossa tese. E também do nosso DNA, que é ser um fundo de VC cross-border. Então, a gente apoia startups de fora do Brasil a entrarem no Brasil e brasileiras, América Latina, e acessarem o mercado americano, europeu, ou fazer expansão dentro da própria América Latina. Hoje a gente investe em startups do pre-seed ao Series C. Então, a gente tem tipos de veículos diferentes que apoiam esses dois tipos de startups. E hoje a gente já tem lá mais de 100 startups por aí. E só para pontuar uma coisa que eu acho que é bem legal, a gente hoje tem um esforço bem grande em cripto. Então, eu me arrisco a dizer, eu posso estar, espero que esteja certa, mas o fundo generalista mais ativo em cripto na América Latina. Hoje a gente já tem mais de 24, 25 investimentos em cripto também, então isso também é uma parte bem forte da Valor.
É um pouco sobre isso que vocês querem saber? Tem alguma coisa que vocês querem que eu conte mais sobre o que a gente faz? Como eu trabalhei numa empresa que trabalhava diretamente com M&A, a gente filtrava muito a questão do pré-seed, né? A gente não trabalhava muito com um negócio que estava iniciando, a gente já ia para um Series A, Series B. Por que vocês pegam toda essa camada, acreditando no início lá? Por que isso? Então, eu acho que isso é uma tese, assim, que não é nem só nossa, né? Você viu, Sequoia faz multi-stage, vários fundos fazem multi-stage. E por que fazer multi-stage? Tem críticas e tem partes positivas, claro, né? Senão você não teria só o nichado. Mas você tem um benefício muito grande que é acompanhar a startup do zero. Então, assim, eu tenho um conhecimento, quando eu estou investindo no meu Series B ou no meu Series C, de uma startup que eu já investi lá atrás, no meu seed, eu tenho um acesso a essa informação muito maior. Eu já conheço o founder há muito tempo, eu já sei como que ele opera, eu já sei as dinâmicas de mercado, o quão coachable ele é ou não é. Então, quando você é uma casa que você tem fundos de venture mais cedo, early stage, fundos de growth, que é o nosso caso, como eu comentei, quando o meu fundo de growth, quando eu olho para o meu fundo de venture, eu já tenho um conhecimento que ninguém mais vai ter no mercado e uma capacidade de assessment muito, muito forte. Entendeu? Não é que eu estou conhecendo uma startup de growth do nada, né? Não, eu já tenho todo um histórico, então isso é muito positivo. E claro que você tem um outro ponto que é o seu perfil de risco, né? Então, risco-retorno. Eu consigo ter uma diversificação muito maior e fazer um balanceamento no meu portfólio profundo. Então, isso também é genial. Sensacional, sensacional. Inclusive, a gente já conversou com o Guilherme da CapTable aqui, e eles trabalham muito mais o pré-seed, né? Então, tem uma diferença gigantesca e eu queria entender, assim, quem é que investe mais em grandes empresas hoje? Como é que funciona esse... Porque a gente sabe que tem mais acesso para pequenas empresas, né? Ou que estão iniciando, porque é um valor menor. Agora, grandes investimentos, como é que é essa captação desse dinheiro? Deve ser uma loucura. Então, agora pontualmente está, porque o mercado de Series C, Series B deu uma segurada. Mas eu acho que a gente tem que olhar em uma questão de perspectiva, certo? Então, quando a gente olhava no Brasil em 2012, 13, você mal tinha capital de Series B, Series C. E era muito difícil. E você não tinha esse capital por um simples motivo. Você não tinha fluxo ainda de dinheiro de capital para cá. A gente ainda não tinha exits e grandes companhias, o que limitava. Então, na hora de venda do empreendedor, era muito difícil ele vender para fora para trazer esse capital. Você não tinha talento ainda o suficiente e você não tinha fundos que entendiam direito ativo e iriam tomar esse tipo de risco. Então, você via o quê? Private equities tentando fazer um pouco de venture capital, mas não eram fundos de growth de tecnologia ou venture capitals fazendo maior. Deus maiores, e é um mindset diferente, né? Não adianta, no fim do dia são mindsets totalmente diferentes. Então, se você olhar na perspectiva, hoje a gente tem fundos de growth no Brasil para fazer Series B, Series C. Isso existe. Então, por exemplo, a gente sabe, a Monax também faz esses tipos de deal, a gente tem Kazakh, a gente tem players nacionais, a gente tem Riverwood, a gente tem uma GA, a gente tem um SoftBank, então a gente tem uma lista de nomes. E esses são fundos de venture capital ou de growth de tech. Aí você tem outros tipos de investidor. Que a gente começou a ver quando estava com essa liquidez mais alta no mercado, a gente viu esses pre-public investidores descendo um pouco mais. Então, a gente teve um outro estilo de tipo de investidor. A gente teve esse capital vindo mais à tona. Agora, o que acontece? O mercado, do jeito que ele está agora, como a gente viu, o juros está subindo, a gente, querendo ou não, está... Vou falar uma crise, mas a gente está num momento mais delicado. O que acontece? Por o Series B, Series C estar mais perto do public markets, que foi quem sofreu pra caramba, a gente teve redução de mais de 80% em vários tipos de ativos de tech, de saúde, a SaaS, eles são os que mais sentem. E é bem óbvio isso, porque eu estou investindo no Series B, daqui 2 rodadas eu já quero fazer pre-IPO ou fazer o IPO. Se a minha janela diminui, eu sofro mais. Então, agora o mercado não é uma questão de eu não ter o dinheiro.
É uma questão agora de que não tem dinheiro no mercado para ser investido, não é isso. Agora é uma questão mais de ponderação, porque os fundos, eles têm as startups dentro do portfólio que eles precisam cuidar do portfólio deles. E eles precisam agora olhar para esses deals e falar assim, putz, agora estão me pagando um preço, que preço que eu tenho que entrar? Então, você tem uma atenção extra e ainda mais em sensibilidade e evaluation. Então, acho que, na verdade, é um momento muito bom, porque agora quem é bom mesmo, quem tem bons fundamentos, bons unit economics e boa estrutura, consegue crescer com boas margens, sem ter um consumo de capital tão intenso, e tem um mercado, um time muito forte e tudo mais, vai conseguir captar. Mas, sim, tá mais complexo. Se tu puder, até dando um passinho atrás, que eu acho que isso é bem importante, explicar a diferença de valores entre pré-seed, seed, Series A, Series B. Valores de valuation monetários? Isso, não só de valor, de investimento mesmo, de quanto que o pessoal capta por série. De ticket. Isso. Tá. Então, agora o mercado deu uma ajustada, mas vamos lá. Vamos pôr, por favor, isso não é ferro e fogo, isso ele dá uma corrida, uma balanceada aí, dependendo do modelo de negócio do business, que às vezes não se precisa de mais capital intensivo. Você tem algumas variações. O empreendedor, se ele geralmente já fez a terceira, a quarta startup, isso dá uma mitigação de risco, querendo ou não, de certa forma. Não quer dizer que vai dar certo, mas é um sinalizador. Então, você tem algumas coisas que vão impactar esse valuation e a rodada que a pessoa vai levantar. Então, vamos lá. Se eu estou falando de um pre-seed, vamos falar que é mais ou menos até $1 milhão, mais ou menos, pouco a menos. Se eu estou falando de um seed, vou ter um seed mais ou menos até uns 5, de 3 a 5. Mas agora tudo foi diminuído um pouco, mas vamos pôr mais ou menos nessa faixa. Se eu estou falando de um Series A 10 para baixo, de 7 ou de 6 a 10, mais ou menos, por aí. Se eu estou falando de um Series B, aí que o negócio começa a mudar um pouco, porque você pode ter um Series Bs maiores, menores, mas vamos falar na faixa de 30 a 50 de round, mais ou menos de dólar também. Aí o negócio vai caminhando. E depois disso é IPO, quase. Você vai levantar uns 100, você pode ter Series C de 50 a 100 de dólar, um pouco a mais. É uma pergunta meio tricky essa, porque então, geralmente não é fechada, né? Então. Sim. E tem uma média de tempo estimado porque a gente vê às vezes que as empresas elas fazem muitas rodadas seguidas. Tem. Eu acho que assim, vamos pôr, sei lá, 1 a 2 anos. É pouco tempo. Mas agora não, né? Agora todo mundo, a diretriz assim que a gente vê não só no portfólio, mas fora, em fundos fora do Brasil, é 18 a 24 meses de runway que você tem que ter. Então, para você ter 24 meses de runway, que seriam esses 2 anos, tem alguns que falam que você tem que ter 3 anos. Então, agora mudou um pouco, a cabeça mudou muito também de fundraising, né? Cara, eu ia mais pro lado internacional ali, Boa. que eu acho que é uma questão que eu achei interessante, assim, começou lá fora, veio para cá, e como é que é essa relação de levar as empresas, tanto daqui para fora quanto de fora para cá? Claro. Eu vou dar um passo atrás, porque eu acho que essa parte da internacionalização, ela acontece de várias formas. Então, acho que assim, a primeira coisa que acontece é nível mesmo de board. Uhum. Então, por exemplo, antes de eu trabalhar na Valor, eu trabalhei em 2 fundos locais. Quando você está num board e você tem um gringo no board, um americano, um europeu, seja lá o que for, ele traz uma visão diferente de análise de business, análise de problemas, ou como benchmarks de outras soluções, de outros boards que ele estava. A sensibilidade dele a risco, às vezes, é diferente. Então, aí você já traz um choque cultural. Então, por exemplo, às vezes, quando o Scott senta num board que fica fora, o Antoine também,
a gente vê que existe uma dinâmica que às vezes é um pouco diferente. Então, isso já traz uma coisa bem bacana. Então, eu diria que esse seria a primeira sementinha da parte de internacionalização. E a gente vê com outros também. E acho que nos últimos meses e anos, quando a gente viu SoftBank, GA, Tiger entrando para o Brasil, a gente viu bastante desse fluxo, né? Então, isso também é bem bacana. Mas voltando para valor, então, isso é um primeiro passo. O segundo, a gente tem startups que a gente, por exemplo, o Gympass, eles estavam no momento de decisão de internacionalização, eles ficaram, Estados Unidos ou Europa? A gente viu que tinha uma oportunidade muito melhor na Europa. Então, a gente já trouxe a Atômico e outros fundos locais para investirem na companhia e ajudarem também na expansão. Então, esse braço de fundraising, de você acessar capital fora do mercado local, também é uma forma de você trazer esse passo de internacionalização, de certa forma. Você precisa ter esses caras on board, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito do portfólio brasileiro indo para fora. Agora, contando uma historinha, por exemplo, Coinbase. Quando a gente entrou em Coinbase, a gente veio ao convite do Andreessen Horowitz, a pegada deles era o seguinte, olha, vocês são os gringos que conhecem Brasil, a gente vai fazer expansão de Coinbase para Brasil, então a gente precisa de uma pessoa local que a gente tenha essa confiança que vai ser o nosso eyes and ears que a gente brinca no mercado local. Então, isso acontece das duas formas. Então, essa parte desse fluxo de acesso a capital também é super impactante. Aí a gente vai para um outro lado, que é um lado mais operacional. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Udacity, quando veio para o Brasil, a gente ajuda a contratar o Carlos. O Carlos foi um dos principais caras que montou toda a operação aqui no Brasil. Então, a gente, assim, desde o hiring do primeiro C-level, até eu vou te falar, algumas noites conversando com o banco para liberar a conta. Então, assim, estabelecer a empresa no Brasil, isso a gente já fez algumas vezes. Então, assim, é do perrengue mesmo até construção de time. Então, essa parte de talento também é super importante e de estabelecer. E, assim, não é só estabelecer empresas, tem que estabelecer o founder, sabe? Onde é que ele vai morar? Alguém precisa ajudar, entendeu? E escola, sabe? Então, brincadeiras à parte, mas isso é uma coisa que faz parte do game também, sabe? Sim. E obviamente que quando a gente investe, a gente traz essa ótica, né? Essa ajuda. Então, por exemplo, o Business Development. Teve uma startup que chama Iterative Scopes, que a gente investiu nos Estados Unidos, que é AI, que ajuda na parte de diagnóstico, para analisar algumas imagens. E a gente fez muito contato com o pessoal da DASA aqui, por exemplo, para ajudar, ver se tem integração de tecnologia, se faz sentido, vamos expandir para cá. Então, tem de tudo, de produto, BizDev, time, vida pessoal do founder, tem de Sim. tudo. Como a gente comentou, é muito rápido, né? Então, para finalizar, a gente normalmente pede para o convidado uma dica profissional, pessoal, aí, rápida para o pessoal que está nos ouvindo. Chegou o momento. Eita. Bem, vamos lá. Eu acho que a dica aqui, tanto para empreendedor, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham aqui ou trabalham em startups, ou são founders, ou querem ser investidores, ou são investidores, eu acho que se tem uma coisa que você tem que prestar muito atenção, na verdade não são uma, são duas dicas. Uma, escuta, sempre escuta, e outra eu acho que pense muito em empatia, porque na hora que você está do outro lado e você tenta realmente entender a cabeça do empreendedor, do investidor, você tem esse fluxo muito, muito bem trabalhado, tudo flui muito melhor. Então, acho que essas duas coisas. E sempre fique estudando, acho que isso também, ó. Ela falou que não sabia. Sensacional, mas, Carol, muito obrigado aí por ter atendido, né, o nosso convite, a gente agradece muito. Com certeza o pessoal vai adorar. Envolveu muita empatia aí. Muita empatia.